Bom dia! Hoje é segunda-feira, 14 de março de 2022. Estamos aqui para mais uma semana de meditações na Palavra de Deus, logo de manhã. Livro Segredo do Contentamento, capítulo 9. Estamos quase no finalzinho do livro. Estamos tratando então sobre o contentamento de ser conformado à imagem de Cristo. Nossa casa está cheia de troféus que nossos 6 filhos receberam simplesmente por participarem de algum evento esportivo. Sempre achei isso estranho. Quando era criança, todos que participavam recebiam elogios, mas os troféus eram para aqueles que se sobressaíam, como, por exemplo, o melhor jogador do campeonato, o artilheiro do campeonato e etc. Eu acho estranho, para não dizer que fico realmente irritado quando me pedem para dar mais dinheiro para comprar um troféu de participação que nem acho que meu filho deveria receber. Essa é a natureza do nosso mundo hoje. Pelo menos nos Estados Unidos, a autoestima se tornou um dos nossos temas mais valorizados. Nosso sistema educacional é todo voltado ao objetivo de gerar autoestima nas crianças. Realizações individuais e reconhecimento de excelência não são tão importantes quanto garantir que todo mundo sinta-se bem consigo mesmo. Se nós dermos troféus a uns e não a outros, poderemos ferir os sentimentos de alguém. Isso pode afetar a autoestima da pessoa, ou pelo menos é assim que pensa a sabedoria popular. Nesse contexto, o mundo diz que o caminho para a felicidade é o seja você mesmo. Ele afirma que temos que gostar de nós mesmos e ter autoestima. Às vezes, até a Bíblia é distorcida para refletir essa ideia. As Escrituras nos ensinam a amar o próximo como a nós mesmos. Isso tem sido frequentemente interpretado como se precisássemos primeiro amar a nós mesmos antes de amar nosso próximo. No entanto, a realidade é que nós já amamos a nós mesmos. Isso é visto pelo fato de buscarmos nossos próprios interesses. E então, da mesma forma, precisamos buscar os interesses dos outros. Em contraste com a ênfase dada à autoestima em nossos dias, a mensagem bíblica é que o contentamento só vem quando não somos nós mesmos. Isto é, quando encontramos a paz e a alegria de sermos conformados à imagem de Cristo. A Bíblia é clara em dizer que todo ser humano tem dignidade, porque foi criado à imagem de Deus. Mas o pecado desfigurou essa imagem. O alvo, na verdade, o resultado final para o crente é a conformidade com Cristo, que, por sua vez, é descrito nas Escrituras como imagem de Deus, usando a linguagem da criação. Em outras palavras, o cristianismo diz respeito à restauração de seres humanos ao estado que Deus originalmente lhes planejou. De certa forma, então, podemos dizer que o cristianismo implica nos tornarmos nós mesmos e não sermos nós mesmos. Sermos simplesmente nós mesmos em nosso pecado e em nossa depravação leva à morte e ao desespero. Não há alegria nisso. O crente só tem esperança na medida em que vê o caráter de Cristo sendo formado em si. A Bíblia usa o termo glorificação, ou ser glorificado, para se referir ao estado final dos crentes. Nesse estado, não há mais pecado, morte nem corrupção. O crente está completa e eternamente conformado à imagem de Cristo, desfrutando de um brilho e de uma perfeita justiça como a dele. João escreve: Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque haveremos de vê-lo como ele é. 1 João 3:2. Na segunda vinda de Cristo, todos os filhos de Deus serão transformados e se tornarão como ele. O apóstolo Paulo coloca da seguinte forma: Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Romanos 8, 29 a 30. A primeira linha do versículo 29 é paralela ao verso 30, e a relação óbvia é a palavra predestinou. Ser predestinado para ser conforme a imagem de Cristo significa ser predestinado para ser glorificado. A glorificação é ainda futura,
Ainda que aqui Paulo afirme no tempo passado, em virtude de ela estar garantida, mas glorificação significa transformação e conformidade com a imagem de Cristo. Ao mesmo tempo, o Novo Testamento descreve a conformidade do crente com a imagem de Cristo como um processo contínuo e em andamento. Para descrever esse processo, usamos um termo diferente: santificação. Santificação significa o processo de ser santo, ou seja, ser feito mais semelhante a Cristo. O apóstolo Paulo diz: E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. 2 Coríntios 3,18. Conforme o crente tem comunhão com Cristo. Veja no capítulo 8, contemplando a glória do Senhor, ele é progressivamente transformado à sua imagem. Note a expressão de glória em glória. A glorificação final e plena aguarda a volta de Cristo, mas a conformidade com sua imagem está em andamento. De fato, sem esse processo, não há contentamento piedoso. Antes de voltarmos a Filipenses, para vermos como essas realidades estão presentes na carta, quero voltar à discussão sobre a união com Cristo, presente no capítulo 8. Paulo deixa claro que quando somos unidos a Cristo, estamos no processo de sermos conformados à sua imagem. A linguagem mais marcante que Paulo usa para se referir à união do crente com Cristo é sua afirmação de Cristo em o crente. Gálatas 2:20, Colossenses 1:27, Romanos 8:10, 2 Coríntios 13:5. Cristo em nós significa que temos uma união espiritual vital com Cristo, mas no contexto, cada uma dessas referências também aponta para o caráter de Cristo sendo formado em nós. Cristo habita em cada crente e, por causa disso, uma transformação radical acontece. Por sua presença, eu me torno conforme sua imagem. Colossenses 1:27 resume as passagens de Paulo sobre Cristo aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória. O relacionamento do crente com Cristo agora, Cristo em vós, dá a garantia da gloriosa herança futura, a esperança da glória. Isso é uma grande fonte de contentamento. Porém, esse contentamento está condicionado ao crente buscar crescer em seu relacionamento com Cristo e investir nele. Enquanto Paulo combate falsos ensinos em Colossenses, um dos seus objetivos é ver os colossenses crescerem em maturidade. Assim, ele continua sua declaração sobre Cristo em vós com as seguintes palavras: o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Essa maturidade inclui o crescimento do caráter semelhante ao de Cristo, e por isso Paulo volta a usar a expressão Cristo em nós, no capítulo 3. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que os criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre. Porém, Cristo é tudo em todos. Versículos de 9 a 11. Cristo em todos significa o despojar do velho homem e o revestir do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Aquele que o criou, aqui, é claramente Cristo. Colossenses 1,16. Assim, ter Cristo em você significa ser renovado conforme a imagem de Cristo. Que mensagem oportuna para um início de semana, não é mesmo? Nos parecermos mais com o Senhor Jesus, sermos cada dia mais cheios da sua imagem e semelhança, vivermos cada dia como ele viveu, glorificarmos cada dia mais o nome dele por aquilo que ele é em nós. Que coisa boa é podermos juntas, nesse início de semana, então, colocarmos o nosso coração à disposição do Senhor, pedindo para que ele preencha, para que ele modifique, para que ele seja o centro do nosso ser. Estamos num processo, queridas. A salvação já nos foi garantida quando cremos em Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e da minha vida. Mas estamos num processo de santificação.
que é esse processo de conhecer mais a Deus a cada dia, de parecermos mais com Cristo a cada dia. E tudo isso só vem com a comunhão com o Senhor, com a leitura da palavra diária, com a oração, com os louvores. E nós precisamos disso para termos mais contentamento na nossa vida. Precisamos ser mais semelhantes a Jesus. Jesus, ele não teve pecado. Ele não reclamava de nada, ele cumpria aquilo que o Senhor tinha proposto para a vida dele. Mesmo no momento da aflição, ali quando ele estava sendo levado à cruz do Calvário, que ele pediu para o Senhor, se fosse possível, passar dele o cálice. Ele não estava reclamando, ele estava sentindo a dor. E que grande dor do meu e do seu pecado, do pecado de toda a humanidade. Jesus perfeito. Jesus a quem devemos amar, a quem devemos parecer cada dia mais. Que esse mesmo amor de Cristo nos preencha durante essa semana, nas nossas angústias, nas nossas necessidades, mas principalmente no nosso coração. Que sejamos orientadas por Ele, para que tenhamos uma vida muito mais parecida com esse Jesus. E assim cresçamos em graça e sabedoria. Amém, queridas? Vamos orar. Obrigada, Senhor, por mais um início de semana. Te louvamos pelo cuidado, Pai, que o Senhor tem tido conosco. O Senhor é um Deus maravilhoso, um Pai presente, um Deus amoroso, um Deus a quem amamos. E nós te louvamos porque podemos nos achegar a Ti, Deus, sendo orientadas por Ti, a sermos a Sua imagem e semelhança. E Deus, isso é um presente do Senhor, porque sozinhas nós não conseguimos. O pecado nos afasta, o nosso vã desejo, aquela questão de querermos ser centro do nosso coração, muitas vezes nos impede, Deus, de fazermos a Tua vontade. E nós pedimos em nome de Jesus que o Senhor nos ajude, Pai, para que possamos glorificar o Teu nome e crescer cada dia mais em estatura e em graça na Tua presença. Abençoe as minhas queridas, Deus. Abençoe as nossas vidas. Vai à nossa frente. Faça tudo por nós. Sem o Senhor nós não somos nada. E nós carecemos do Teu auxílio, Deus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém, queridas? Que você anseie por Cristo. Que você tenha uma semana totalmente abençoada e guardada pelo nosso Deus. Um grande beijo. Fiquem com Ele. E até amanhã, se Ele nos permitir. Tchau. Nosso desejo, Senhor, é ir além. Nós queremos ir além, Senhor, além de nós mesmos, além das nossas limitações. Queremos ir além do véu, conhecer a Tua santidade, Senhor. Leva-nos além. Ti adoração e derramar meu ser é o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar pra te dizer, estou apaixonado cada vez mais por Ti. Senhor, Tu és incomparável, Teu nome é maravilhoso. Leva-me minha vida flua mais da Tua unção.